Pronto, aí tá bom. Vai ficar daqui para do 9 para cima, não? Nós estudamos lá no ano passado a carta aos Efésios. Dessa vez nós vamos estudar a carta de Paulo aqui. Carta essa, infelizmente, muito desprezada em nosso meio. Eu acho que nunca ouvi ninguém pregar no texto aqui. Nunca vi ninguém dar uma aula sobre nem um texto de Tito. Timóteo, eu fico lembrado dessa carta de Timóteo, mas a de Tito não. Então nós vamos ver, esta noite, fazer a parte introdutória. Entender a carta, entender a pessoa de Tito, e vamos tentar abordar os 4 primeiros versículos que são a saudação de Paulo nesta carta, a introdução da carta. Existia, e ainda existe, mas por tempo atrás era mais comum, muitos projetos missionários para a implantação de igreja em locais que não tem ainda nenhum evangelho. Você não sabe que existe tanto por parte de algumas igrejas como por órgãos para-eclesiásticos essa pretensão de levar o evangelho a cidades onde não existe, onde o evangelho não alcançou verdadeiramente ainda. Só que existia um problema. As pessoas faziam todo aquele projeto, enchiam os ônibus, iam para a cidade, pregavam. Algumas pessoas, às vezes até bastante pessoas, elas criam no evangelho, elas se convertiam, mas terminavam cada um indo embora para suas casas, e aí o que acontecia com essas pessoas? Então, muitas delas voltavam, abandonavam o evangelho, não existia nada que as prendesse, ela pode até ter entendido a mensagem, mas não existe a continuidade, não existe uma igreja, não existe um pastor, não existe líderes, não existe ninguém para orientar. Outros desses não abandonavam o evangelho, mas as suas vidas não mudavam de verdade. Afinal de contas, ninguém estava ensinando aquilo que vem depois do evangelho. Isto é, melhor dizendo, aquilo que quando você recebe o evangelho, crê no porquê do Cristo crucificado, necessidade de arrependimento, salvação por meio de Cristo, você tem muitas coisas que vão acontecer depois disso. Coisas que você precisa saber, coisas que você precisa ser. Sua vida tem que mudar. Mas isso só vai acontecer se você for ensinado. E aí não tem ninguém que ensinasse essas pessoas. Mas existe um terceiro problema muito sério. Alguns homens mal intencionados, buscando domínio sobre as pessoas e principalmente lucro, se aproveitavam desse vácuo, dessa ausência de pastores e de pessoas que agora haviam crido, e se chegavam ela se oferecendo para ser o pastor daquelas pessoas, daquela comunidade que estava surgindo ali, aquela comunidade cristã que estava iniciando. Só que homens que não temiam a Deus, homens que não tinham uma doutrina, homens até mau caráter, possivelmente nem Cristo tinha, mas se colocavam como pastor, que as pessoas aceitavam e era uma desgraça. Hoje você tem uma preocupação, vê uma preocupação muito grande em vários desses projetos mais sérios de plantação de igreja. Chega, faz todo esse processo, prega o evangelho, as pessoas creem, quando se sai da lei, já se deixa uma igreja estabelecida e um pastor já previamente estabelecido. Se naquela cidade já houver pessoas que vão crer, fulano já foi preparado de antemão para ser o pastor delas. Por que isso? Porque a gente sabe, a gente entende que ao salvo é necessário estar numa comunidade, num local onde ele vai ser instruído, onde ele vai ser ensinado, onde ele vai ter a comunhão dos santos, onde ele vai crescer na graça de Deus. Isso tem muito a ver com o que aconteceu aqui na carta de Paulo. O que aconteceu? Paulo e Barnabé foram, pelo menos que a Bíblia registra, aqueles que levaram o evangelho a Creta. Creta é uma ilha entre a Europa e a África. Aquele mar aí, existe a ilha de Creta. E o que aconteceu foi que Paulo saiu das cidades, e Creta é chamada na antiguidade de a terra ou país das 100 cidades. E não sei se exatamente porque existiam 100 cidades, ou pelo menos para denotar que aquela ilha tinha muitas cidades. E Paulo pregou naquelas cidades, não sei quantas, mas pregou. E ele tinha costume de pregar nas cidades maiores, onde existiam os centros urbanos, onde tinha mais gente. Então, se você prega num centro desse, você
consegue disseminar o Evangelho de forma mais rápida do que ele vila em vila. Então Paulo pregou em muitas cidades, muitas pessoas creram, ele deixou uma comunidade ali, mas não deixou nenhum líder. Pessoas que iriam instruir, que iam guiar aquelas pessoas. E Paulo sabia muito bem que é necessário que haja liderança. Nós vamos ver depois, principalmente agora, já no final de hoje, espero que conseguimos alcançar, vemos que é vital que haja uma liderança na igreja, né? Mas uma liderança sabia. Cumpra o seu papel. Vamos ver também qual é o papel da liderança. Então nós temos aqui uma igreja que foi plantada, mas que não foi organizada. Ela permaneceu, Paulo não teve tempo de parar naquele lugar para dizer às pessoas entenderem melhor o Evangelho, serem guiadas como deviam viver, como é que a igreja deve se organizar, como é que tem que ser as coisas. Então Paulo se preocupou com isso. E agora, já passado um tempo, ele envia Tito, um dos evangelistas que lhe auxiliavam, era auxiliar direto de Paulo, manda Tito para que ele faça isso e organize. Paulo já tem notícias péssimas de coisas ruins que estão acontecendo naquele lugar. Então Paulo já se apressa, manda Tito com a responsabilidade de trazer essa organização. Vocês vão abrir algumas vezes hoje. 2 Timóteo 4, do 9 ao 12. Olha, desconfie sempre de alguém que prega de um jeito que você pode deixar sua Bíblia fechada. Aquele de gente que abre a Bíblia, lê um versículo e depois prega um negócio que não tem nada a ver com o versículo, fica falando, e você não sabe, afinal de contas, o que é que tem a ver esse texto que ele leu, que ele está pregando. Se você pode fechar sua Bíblia, porque não precisa dela na pregação, quer dizer que essa pregação, do centro livre, tem que desconfiar dela. A pregação tem que ser livre. Também não estou dizendo com isso que o pregador tem que ficar mandando você ler versículo, ou ficar citando um monte de versículos na pregação que você tem que estar acompanhando. Também não é isso. Mas que o texto bíblico, você precisa estar com a Bíblia aberta para acompanhando. Se você não precisar acompanhar na sua Bíblia o que o pregador está dizendo, é uma coisa errada. Vocês vão me ajudar e vão ler. Eu já vou falar muito, então os irmãos vão ser meus auxiliares. Aliás, sabe que isso aqui não é pregação. Pregação, o camarada fala só. Embora ele tenha que interagir e tal, mas ele fala sozinho, que é uma aula. Então, como qualquer aula, o irmão, a qualquer momento, levanta a mão e pergunta, discorda, né? Acrescenta alguma coisa, certo? Fique muito à vontade. Eu vou falar, mas eu espero que você de vez em quando eu parar um pouquinho e eu intervenha de alguma forma. O que é que diz 2 Timóteo 4, do 9 ao 12? Por favor, pode ler. Não tenha vergonha nenhuma. Pode ler. Senão eu vou começar a contar e dizer, não, você. Procura obter comigo depressa. Jesus desamparou, amando o presente. Século foi para Tessalônica crescente, para a Galáxia, Tito, para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tito, Efésio. Percebe nesse texto que Paulo está mostrando algo que aconteceu com os apóstolos. Ele tinha muitos auxiliares, pessoas que aprendiam deles e que também eram muito úteis no ministério. Ele diz, um me abandonou, voltou para o mundo. O outro foi para tal canto. O outro já foi para outra cidade. Fulano foi para Éfeso. Cicrano, traz Cicrano porque eu quero revê-lo. Lucas está aqui do meu lado. Percebe que todos eles estão em algum canto enviados por Paulo para algum canto com alguma tarefa específica. Cidade em cidade, eles iam fazer o quê? Organizar, resolver problemas nas igrejas. Certo? Ou problemas, ou pelo menos para auxiliar. Mas estavam muito ligadas as missões deles a problemas que havia, como na igreja de Corinto, Tito é enviado em algum momento para fazer algum tipo
tarefa lá. Então você vê sempre esse movimento, como esse texto nos mostra. E ele nos diz aí, no texto de Tito, eu vou acompanhando aqui na minha, certo? Para facilitar, até porque vai ficar difícil eu com o microfone, com isso aqui, com a Bíblia toda hora, ficar abrindo. Então os irmãos vão abrir a Bíblia por mim, tá bom? Para a gente agilizar, facilitar, não ter que dar tanto tempo. A razão, vamos acompanhando no texto aí, nós hoje vamos ver basicamente os 4 primeiros versículos, certo? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros para cada cidade, como eu instruí. A expressão aqui, pôr em ordem, é uma expressão que é a mesma expressão utilizada para um médico, por exemplo, que colocava o mundo deslocado no lugar. Então, espero que aqui ninguém tenha tido essa experiência, eu nunca tive, espero nunca ter. Mas você tem um acidente e o ombro sai do lugar, ou o braço, ou alguma parte de alguma junta, e aí você chega lá, o médico começa a conversar com você, passa a mão na sua cabeça, lhe rola um pouquinho, você no espelho, né? Coloca no lugar. Esse colocar no lugar o osso que está fora, a junção que está deslocada, é essa expressão. Tipo, eu mandei você para fazer isso, para consertar problemas que havia, para colocar as coisas em ordem. Essa é a missão de Tito. Tito deveria, então, segundo diz Paulo, consertar as coisas como? Colocando as pessoas certas para liderar aquelas igrejas. Para que fossem os pastores daquela igreja. Aí vocês se perguntam, peraí, pastores? Peraí, não entendeu? Paulo diz que vai constituir presbítero, não pastor. Não é? Por que você diz que é para constituir pastores? Simples, porque quem inventou esse negócio de presbítero ser diferente do pastor? Fomos nós. Em algum momento a gente separou as coisas. Na Bíblia existem 3 expressões principais para designar o que é designar a palavra de um pastor. O primeiro é pastor mesmo. Não é uma expressão nem tão usada. É interessante, se você começar a ler o Novo Testamento, a palavra pastor não é tão usada. Os termos mais comuns para pastor são presbítero e bispo. Você vai ver que na história da igreja depois mudaram esse conceito. De onde vem a palavra presbítero? Presbítero significa ancião, porque nas comunidades antigas, e ainda hoje em vários tipos de comunidades no mundo, os líderes daquele lugar são as pessoas mais velhas. As pessoas ditas mais experientes. Então, os anciãos é quem lideram. Essa expressão também que vem do judaísmo. Quem é que liderava a sinagoga? Os presbíteros, ou os anciãos daquela sinagoga. Então, como o cristianismo surgiu do judaísmo, eles pegaram a palavra e aplicaram na igreja, para os líderes da igreja. Também é utilizada a palavra bispo. É a mesma coisa. Bispo apenas é uma palavra que não vem do hebraico, vem do grego. E está relacionada à ideia de supervisor. Ou seja, bispo é o que o pastor faz. Bispo é aquele que supervisiona, que está cuidando da igreja de Deus, do rebanho de Deus. Então essas 3 palavras, toda vez que você vê-las na Bíblia, pastor, presbítero ou bispo, entenda ela tudo como pastor. Não tem diferença. Certo? Na história da igreja, depois os bispos começaram a ser, até hoje na igreja católica, por exemplo, é assim, os pastores que cuidam de uma região. Então você tem os padres, os presbíteros, os diáconos naquela igreja, só que existem várias igrejas ali naquela região, e o bispo é quem coordena aquela área. Certo? Então, isso mudou no tempo, mas na Bíblia não tem diferença. A gente aqui difere. Presbítero é um pastor. É um pastor. Tito deveria escolher os líderes responsáveis pela saúde da igreja. Efésios 4, 10 ao 16. Para relembrar o que a gente estudou. E lógico, os irmãos devem lembrar que a gente estudou aqui em 5 dias e mais um domingo. Para estudar a carta de Efésios em apenas 5, 6 dias, a gente tem que ser muito
muito superficial, muito abrangente. Né? Se a gente fosse parar para ver pouquinho em pouquinho, iríamos descobrir riquezas muito mais profundas do que aquelas que a gente viu. Aliás, aqueles dias foram para a gente ser incentivado a ler a carta. Eu disse a vocês, eu espero mais do que vocês aprenderem comigo alguma coisa, que vocês tenham a sede de continuar estudando essa carta para aprender. Esse é o grande objetivo. Quem achou pode ler Efésios 4, do 10 ao 16. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha, só um instantinho. Pastores e mestres é uma coisa só. Pastores, na verdade, a melhor tradução é pastores e mestres. Então é apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. No meu tem doutores. Não. Pastores e mestres. Porque ele está dizendo aí que são os homens que ensinam, que educam a igreja. Mas para que é que Deus colocou esses homens na igreja? Vamos lá, Marcelo. O que é que Paulo diz aí? Para que serve esse povo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Para que serve a liderança da igreja? Serve para edificar, para fortalecer, para construir, para fazer crescer cada membro do corpo de Cristo. Para ao invés de a gente ser inconstante, sendo levado pelas nossas paixões, sendo levado pelos ensinos errados, a gente entenda qual é o verdadeiro evangelho, o que é que Deus realmente espera de nós, aquilo que a gente realmente deve basear a nossa fé, para a gente crescer. O pastor faz isso de diversas formas, nós vamos ver algumas delas mais para frente. Paulo diz isso na carta. Então, nós entendemos desde já que Deus colocou a liderança para o bem da sua igreja, para que a sua igreja seja cada vez mais saudável, que ela vá crescendo até, como diz a palavra, a estatura de Cristo. Imagine a igreja como um corpo mesmo, como um ser que é criança ainda, é frágil demais, é levado por qualquer um que pega na mão e leva, mas ela precisa crescer, até que ponto? Até o tamanho de Cristo. Cristo é o varão perfeito, o homem na estatura máxima do que a gente pode dizer. O nosso objetivo é ser isso. A gente vai ser aqui? Não. Isso será uma obra de Deus, que a gente chama de glorificação. Quando Cristo vier e transformar e ressuscitar e fizer todo o processo lá no final da história, nós seremos deste tamanho, da perfeição de Deus. Mas o nosso objetivo aqui é chegar o mais próximo possível. Isso é tanto uma ação de Deus quanto um trabalho nosso. É em conjunto. Esses pastores deveriam se dedicar tanto para anunciar o Evangelho para aqueles que não conhecem, como também para que aqueles que já conhecem, que já estão no corpo de Cristo, se desenvolvam, cresçam, sejam crentes cada dia melhores. Então, a carta ela tem dois destinatários, a gente pode dizer assim. Ela é tanto destinada a Tito, diretamente a Tito, para orientar Tito, como ela é uma carta também para a igreja. Porque o que acontecia? Imagine que chego eu aqui, enviado por Deus, enviado pela igreja, a direção, né, que é a igreja central, a igreja é a direção da missão
mas na igreja do Campo de Santarém. Aí eu chego aqui. Você acha que os pastores vão querer me receber? Que os crentes, já envenenados, vão começar a olhar comigo de cara feia? Aí o pastor presidente, lá nacional, do regional assina também, manda uma carta me dando orientações, mas também me dando autoridade, dizendo assim: ei, eu estou mandando ele aí para corrigir os problemas. Receba bem, ele tem a autoridade da igreja, independentemente da autoridade do pastor local, porque há problemas que precisam ser resolvidos e o pastor local está metido nisso. Então, para que serve também a carta? Não é só para orientar Tito, é para que Tito tenha nas mãos uma carta de recomendação. Então, quando os irmãos lerem aquela carta, vão ver que Tito tem autoridade e que também aquilo que Tito ensina, ou vai ensinar, e aquilo que Tito vai fazer, tem respaldo do próprio Deus. É o padrão correto. Isso, aqueles irmãos que ainda não são maduros, porque não tiveram uma liderança estabelecida, uma liderança saudável, mas se homens que começaram a se aproveitar da situação, eles aprenderam errado. Então aqui eles não vão ouvir, é o pastor deles. Só que Paulo foi quem pregou o evangelho para eles. Então a autoridade, Paulo está dizendo assim: ei, lembre quem pregou o evangelho para vocês. Eu estou mandando essa carta, estou mandando esse homem porque eu confio nele. Ouçam o que ele diz para vocês, porque isso é o certo, independentemente do que o pastor de vocês ensinou. Percebe que não é uma tarefa fácil. Tito estava com um pepino na mão. E para piorar a situação, o povo de Creta tinha uma péssima reputação no mundo todo. Nós vamos ver isso também, foi lido aqui já na leitura inicial, mas nós vamos ver mais para frente. O povo de Creta era um povo ruim, todo tipo de mau caráter. Era um negócio assim horrível, uma má fama de cretense. Tanto que até hoje a gente chama cretino. Olha aí de onde é que veio. Cretino não é coisa boa. Né? Então veja só, que para piorar, não só líderes ruins, mas as pessoas não eram boas. A cultura de que as pessoas eram pouco morais e com tanta questão de caráter contestável. Então, Tito estava numa situação de aperto. Paulo também escreveu a Tito, eu tenho certeza disso, para dizer: Tito, eu estou com você, eu estou longe, mas estou do seu lado. Acredite que o que você está fazendo é trabalho de Deus. Acredite que o Senhor está do seu lado e que o benefício do trabalho que você vai ter vai ser muito duro, mas vai ser para a glória de Deus e para o bem da igreja. Então, também uma carta de incentivo. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente se vê situações onde a gente precisa bater de frente? Quantas vezes, talvez muitos de vocês aqui tenham pego essa situação, vocês contestem, você não está errado, gente. Espera aí, vamos rejeitar. E você é rejeitado. Senhor, isso eu posso dizer, não porque o Senhor me revelou nessa hora, através de um anjo ou uma visão, mas porque o Senhor nos diz na sua palavra. Se você estiver certo no seu apontamento, se o seu padrão as escrituras, e se você faz isso movido por amor, Deus está com você, não desista da igreja. Amém. Paulo sabia desse povo, sabia quem era, mas Deus mandou ele lá para que eles também fossem salvos. Deus não foi atrás do bonzinho, Deus foi atrás do mal. E para piorar a situação, não tinha nenhum bonzinho. Todos eram maus. Deus não podia mandar atrás de nenhum bonzinho, porque não tinha. Quantas vezes também a gente olha e diz: eu não vou pregar o evangelho para esse cara que sai de. Ora, se eu tive jeito, se o Deus Todo-Poderoso não pode consertar alguém, se Ele me alcançou, o que é que eu olho para o outro e digo: não, esse não merece? Não, esse não tem condição. O Senhor manda que a gente compartilhe o Evangelho para com todo mundo. Não interessa se você não acredita que seu patrão, que é milionário, formado aí na doutorado em Harvard, porque por um lado a gente olha para o coitado, né? Nossa visão é um coitado, está lá na bala, embriagado, a gente olha para ele e diz: não tem jeito. Mas a gente olha para o outro lado e diz: vixe, esse é um doutor, eu sou um empregado dele.
Ele não estava me ouvindo. Então, não vou falar de Jesus para ele. Vai ficar com medo. Primeiro que a gente tem que viver o Evangelho. Se a gente respondesse agora de Cristo, talvez não precise falar. Ele que vem atrás. Você vai pegar essa situação. Eu já tive situações como essa, superior hierárquico a mim, que veio, ele não sabia que eu era crente, ele chegou um momento de ter que algumas dúvidas para trás de tudo. Eu não precisei falar, ele que veio executar. Mas, além disso, não tenha medo. Porque quem salva, quem convence, não sou eu, você é Deus. Amém. Mas nós temos que abrir a nossa boca. Quando você achar a oportunidade, não tenha medo que aquela pessoa vai rir de você. Deixa ele rir. Quantos riram do Evangelho? E Deus, por que você não quer ver? Não vê. Não acredito que é porque Paulo era muito bom no seu discurso, que as pessoas incrédulas, sendo quem eram, apesar disso, creiam em Cristo. Eles creem em Cristo porque Deus soberanamente transformou o coração daquelas pessoas. Então, acredite que é Deus quem faz. Para os mais, como a gente vai dizer, os mais vis pecadores. Nós, na nossa ótica, Deus transforma. Outra coisa, o padrão da carta de Cristo para a escolha da liderança e para a maneira de viver do cristão não era para Creta, e sim para todo aquele que é cristão. O que Paulo ensina aqui, ele ensina para nós. Ele dá lampejo de outras cartas. Pedro, João, todos, o próprio Cristo dos Evangelhos, todos são unânimes. Então, quando você olha a Escritura, você não olha só Tito, você olha Tito e olha toda a Escritura, e você verá que Deus tem sim um padrão para a sua igreja. Tem um padrão. Esse padrão não faz diferença se a igreja é rica, se é pobre, se é no interior, se é na capital, se ela é pentecostal, se ela é presbiteriana. Crente tem uma maneira de viver, tem uma base em que ele deve crer. Embora a gente difira assim, se a igreja tem o sistema presbiteriano, se a igreja tem o sistema congregacional, se a igreja tem o sistema episcopal, apesar desse sistema, o padrão no grosso é igual. Um pastor tem que ser um homem do interior, um pastor tem que ser um homem da palavra, um pastor tem que ser alguém cheio de amor, mas o pastor também tem que ser alguém firme, que não diminui uma vírgula das Escrituras. Então você tem um padrão de quem é um pastor, aquilo que um pastor faz. E também para nós, que embora não sejamos pastores, mas somos membros do corpo de Cristo. Aquilo que as coisas que a gente deve crer e aquilo que a gente deve ser, estão nas Escrituras, independentemente de quanto tem na sua conta bancária hoje. Se eu estivesse pregando a mesma coisa aqui, numa igreja lá na Zona Sul, com 10 mil membros assistindo, eu poderia não usar as mesmas figuras, talvez não a mesma linguagem, embora eu tenha esse problema, eu falo do mesmo jeito de todos. A mensagem seria igual. Talvez a forma fosse um pouco diferente, depende das pessoas. Mas o conteúdo da carta, as verdades que eu ia extrair da carta, não iam mudar. Mesmo que o pastor dissesse, não, isso vai pregar isso aqui? Não, pregue. Deixa esse versículo aqui de lado quando você pregar. Então, muitos desafios. Eles estavam com a doutrina corrompida. O estilo de vida deles era igual ao que eles viviam antes de Cristo. Então, a situação nem da fé deles, nem da prática deles estava boa. Eles tinham na liderança gente interesseira, mau caráter. Eram esses pastores daquele povo. Então, Paulo está muito preocupado, precisa se resolver esse negócio. E é para já. Vamos ver alguns textos, só para a gente entender um pouquinho quem era esse indivíduo, esse homem chamado Tito. Nós vamos assim, eu vou apontar porque temos alguns textos. A nossa irmã, eu vou pedir desculpa, eu não sei o nome do irmão, mas é possível que daqui para o final dessa série eu não vou aprender pelo menos o nome de um ou dois. Porque a culpa é minha, porque eu tenho memória muito ruim, certo? A irmã, por gentileza, vai ter Gálatas, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. O irmão, eu acho que é marido,
2 Coríntios 12, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Nosso irmão, 2 Coríntios 7, do 5 ao 7. 7, do 5 ao 7. Nosso irmão aqui, 2 Coríntios 8 e 6. E o nosso amado irmão, 2 Coríntios 12, do 17 ao 18. Certo? Gálatas 2, do 1 ao 5. Esse aqui também vai ter o exercício de começar a ler a Bíblia. Se você não ler, eu acho que você não vai querer vir, porque eu vou fazer você ler. Né? Vai ter que ler a Bíblia. 2, do 12 ao 13. Eu não pode ler Gálatas. 2 Coríntios 5, 7. 7, do 5 ao 7. Pode ler. Depois passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também com Tito. Subiu por uma revelação e lhe expôs o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não comprometesse ou não tivesse problema em mão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo preso, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma honra cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse firme. Uma coisa que a gente aprende nesse texto: ele não era judeu. Ele era, que a gente chama de gentio. Ele diz grego, ele quer dizer que ele não era judeu. E isso faz diferença? Faz. Porque naquela época a igreja estava muito ligada ao judaísmo. Jesus era judeu, os apóstolos judeus, né? Quase todo mundo que cerca Jesus é judeu. Quase todo mundo. Tinha uma outra exceção. Mas em geral, eles eram judeus. O que acontece? No início da igreja, existia um grande grupo que achava que ninguém podia servir a Deus se não fosse judeu. Mas e Cristo? Você recebia Cristo, mas você tinha que se tornar judeu. Você tinha que se circuncidar, que cumprir o mandamento, tem que cumprir a alimentação, que eles têm algumas restrições, a questão de alimentação, tinha que seguir a norma também, tinha que guardar o sábado, tinha que fazer tudo que o judeu faz, senão não era salvo. Isso era um problema. Então Paulo, junto com um gentil, e colocou esse cara para ser líder da igreja. Então, o que acontece? Paulo levou inclusive Tito para discutir essa questão em Jerusalém, com os cabeças da igreja lá em Jerusalém, e ele disse que, e eu fiz questão que Tito não se circuncidou. Porque até para sentar um judeu, deixar um gentil sentar na mesa dele, é absurdo. Ora, lembra que judeus, Jesus sentava na mesa com os judeus, só porque eram judeus de uma fama assim. Vamos ver se esse cara aí trabalha com os romanos, que são nossos inimigos. Ele está errado. Não pode. E os caras eram judeus. Imagine só que era judeu que os religiosos judaicos achavam que eram impuros. Imagine você sentar na mesa de um gentil. Lembra quando Pedro vai lá na casa, Nicodemos agora, de Cornélio? Ele tem que se explicar porque foi na casa de um gentil e entrou na casa dele. Pedro, você entrou na casa de um gentil? Epa! Aí ele teve que dizer que Deus que mandou lá, mostrar, falar da visão. Então é um negócio que é muito relevante saber que Tito, uma autoridade na igreja, um homem escolhido por Deus, ensinado por Paulo, está lá na frente da igreja ensinando, sendo
sendo pastor de igrejas, era gentil. Isso quebra muito preconceito. Muito preconceito. Vamos lá para 2 Coríntios 2, do 12 e o 13. Ora, quando cheguei à cidade para pregar o evangelho do Cristo, ali recebi uma porta no Senhor. Não teve descanso no meu espírito, porque não achei aí o irmão vivo, mas dependendo dele, parti para a Macedônia. Veja que Paulo parece esperava encontrar Tito lá nessa cidade. E ele fica triste. Então nem fica na cidade, porque Tito não está lá. Percebe que é mais um método. Hoje em dia, assim, existe um pastor geral, né, lá, e ele tem os submissos dele. Ele trata os pastores que estão ali auxiliando ele como se fosse capacho dele, recebendo ordem dele. Paulo olha para Tito como um amado irmão. Não tem hierarquia nessa relação. É todo mundo irmão. Paulo ama esse cara. Acho que tem muito. A gente tem que rever muita coisa. E achar que o pastor é superior a nós. Ou pior, o pastor achar que as pessoas da igreja dele, os membros da igreja dele, são submissos a ele. São submissos, mas não como se fossem inferiores. São submissos porque estão sob o seu cuidado. Assim como um filho é submisso a um pai. Não porque o pai é dono dele, mas porque o pai orienta, cuida, alimenta. E faz isso por amor. Porque ele quer ver o bem do filho. É essa relação de submissão, relação de filhos ao pai. Se a gente não pode ter com um pastor essa relação, e tratá-lo como irmão que somos, mas um irmão mais velho, que está ali coordenando a casa, está colocando tudo em ordem, como dito, esse não é um pastor. Eita, Marcelo, olha a faca. Cuidado da tua vida, isso eu não sei o que vai acontecer, não. Não sei o que vai acontecer daqui para quem assistiu. 2 Coríntios 7, versículos 5 a 7. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores, poder. Mas Deus que consola os abatidos, os consolou com a vida de Tito, e não somente com a sua vida, mas também pela consolação, e com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Paulo sofreu demais. Era atribulado porque gente perseguia. Era atribulado porque passava privações. Muitas vezes ele naufragou. Podia ter morrido no naufrágio, se fosse Deus. Levou chicotada, literalmente. Foi preso. Pior prisão. Se não bastasse isso, os problemas da igreja faziam ele arrancar os cabelos. Preocupação. E o texto interessante é que Paulo diz de si mesmo: quantos temores por dentro de mim. Estremecia. Esse é um homem que confia em Deus, mas é um homem. E sabe o que é mais impressionante que eu vi nesse texto? Ele diz: mas eu fui consolado pelo Senhor. Deus mandou um alento para mim, uma consolação em meu sofrimento. Algo assim, que pôde me fazer rir, sorrir, me alegrar, renovar minhas forças. E o que foi que Deus mandou para ele que conseguiu isso? Tito. Irmãos, eu não faço ideia do que passa Marcelo. Não faço ideia do que passa ele. Ele tem família, tem suas atribuições aí fora aqui da igreja. Mas além disso, quantos problemas ele deve enfrentar aqui também? Eu não sei quantos nem a seriedade. Não sei, ele não me diz, eu pergunto. Mas
você é alguém, o Marcelo pode, quando chega na igreja assim, pensando, tá dentro do Senhor, está sendo fácil para mim, eu não suporto mais. É muito problema, é muita coisa, eu não tenho capacidade para isso. Já estou até sem cabelo. Pode ver que é verdade. Até sem cabelo. Você é alguém que quando chega, que ele olha para você, parece que Deus derrama o bálsamo. Ele renova as forças e diz, Senhor, esquece a parte do que eu disse. Eu não posso sair daqui, porque tem um irmão fulano para eu cuidar. Por chegar alguém que precisa ser orientado, eu tenho que dar mais a de mim, para que ele cresça no Evangelho. Eu não posso abandonar o barco. Tem pessoas que estão sob o meu cuidado. Me perdoa, Senhor, pelas palavras infantis que eu acabei de dizer. Ele encontra em você alguém que dá força para continuar. Cuidado para você não ser um dos que fazem e ele pensar em desistir. Se quando ele olha para cada um de vocês, ele encontra motivos para, apesar das tribulações, das dificuldades, das adversidades, ele confia que precisa perseverar para o seu bem. Porque você é uma pessoa que dá força quando ele olha para a pessoa. Tito era alguém assim. Tantas dificuldades são consolações, ele disse, Deus me consolou, mano. Eu acho que Tito era careca. Eu não sei, mas Paulo possivelmente sim. Pelo fecho, eu acho que Paulo já tinha perdido esse cabelo todo. Porque agora os pastores são careca. Por isso que eu sou pastor, percebe? Isso aí, tá aí umas entradinhas aqui, mas é de genética. Eu não perco o cabelo por causa da igreja. Não é? Ô Senhor, realmente é um bom motivo para você pastor. Ele era muito companheiro. É verdade, viu, Bruno? Boa observação. Tito era um cara companheiro. 2 Coríntios 7, do 12 ao 16. Epa, eita Jesus, estão terminando. Eu ia para o texto daqui a pouco. Vamos ter que deixar o texto para a próxima semana. Desculpa, irmão, eu fiquei tão empolgado. Eu acho que aqui para janeiro chega no capítulo 2. Olha aí. Do 7 ao 12. Não, do 12 ao 16. 7, do 12 ao 16. Coríntios 7, de 12 ao 16. Quem é lei? Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de nós, Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria do Filho, porque o seu Espírito foi enviado por vós todos, porque se alguma coisa me gloriei de vós, para porém não fiquei envergonhado, mas como otimista, conhecer tudo com verdade também, a nossa glória para com quem se achou verdadeiro, e os seus ganhados a fé para com o semana da semana, mostrando que a obediência de vós outros e de como recebeste o temor e temor, regozijai e em tudo poder confiar em vós. Fiquei encorajado quando eu vi que Tito estava alegre e recebeu refrigério de todos vocês. Mandei Tito aí para resolver os problemas, mas ele voltou feliz. Antes eu tinha escrito a carta e se percebi que o negócio estava muito ruim na igreja. Mas quando eu vi Tito voltar feliz, a alegria dele me deixou muito feliz também. Porque ele trouxe boas notícias, o sorriso dele já disse tudo. Puxa, a igreja está aí melhor. Percebe? O afeto de Tito, afeto. Então Paulo começa a elogiar, né, e diminuir, porque a primeira carta foi muito dura mesmo, tentar diminuir um pouquinho do peso. E ele diz: o orgulho que temos de vocês diante de Tito
também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês ficou ainda maior. Tito era alguém que amava a igreja de Deus, por isso era líder da igreja. Grande motivação de alguém que entra no ministério deve ser amor para servir a igreja de Deus. Vamos ver isso depois, mais na frente. Não o interesse do que vai ganhar, não um título que vai receber, alguma honraria por parte das pessoas, mas apenas o fato de que ele vai ver pessoas que estão vivendo cada dia mais para a glória de Deus. Ele vê Deus refletido na igreja e ele sabe que ele foi um instrumento para isso. Foi Deus que fez através dele. E simplesmente ser um instrumento deixou Tito feliz e deixou Paulo mais feliz ainda.